Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês ainda estejam se cuidando, seguindo todas as orientações que são passadas pra gente, né? Para proteger a nossa saúde e também a saúde de quem a gente gosta. A gente está vivendo um período um pouco diferente, né? Esse período de quarentena, mas esperamos todos, né, que logo possamos estar voltando à normalidade. Enquanto isso não acontece, pessoal, eu preparei um vídeo bem bacana para a gente entender um pouquinho de um conceito geográfico de localização e de orientação no espaço geográfico. Como a gente conversou em aula, eu tinha perguntado para vocês dos jogos que vocês gostam. Um dos jogos mais falados nas turmas de vocês foi justamente o Minecraft. Então por isso que eu estou trazendo hoje uma mini gameplay desse jogo para a gente poder entender então e ter essa noção geográfica em cima dos jogos. Eu falei para vocês que dava, então eu vou provar para vocês agora. Pessoal, esse vídeo vai nos auxiliar então a entender como a gente pode se orientar no espaço geográfico a partir do Sol, sem a ajuda de instrumentos como bússola ou GPS, por exemplo. A partir desse vídeo, pessoal, é um vídeo bem simples, uma gameplay bem simples, mas que vai ajudar vocês e ele também pode ser utilizado na realidade. Então, mesmo que a gente esteja vendo esse conceito dentro do jogo, a gente pode aplicar esse mesmo conceito dentro da realidade nos mais diversos locais do planeta Terra. Tanto nos locais que a gente conhece, quanto nos locais que a gente não conhece também. Essa orientação, pessoal, no jogo ela está sendo feita numa floresta, por exemplo. Mas a gente pode fazer mesmo dentro da nossa própria cidade. Quando a gente não conhece um bairro, um local específico da nossa cidade, a gente consegue se orientar também com a ajuda do Sol, sem o GPS, sem a bússola, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, bora pra gameplay. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai gravar um vídeo para demonstrar para vocês como que a gente se orienta pelo espaço geográfico a partir, óbvio, vocês já falaram que gostam bastante para mim em aula, né, do Minecraft. Vale lembrar, pessoal, que o que a gente está vendo aqui é uma representação da realidade. Então, a gente está usando um jogo, né, para demonstrar como seria essa orientação na vida real. Bem, o dia no jogo aqui acabou de amanhecer, inclusive eu acabei de dormir, e a partir disso a gente vai poder então se orientar a partir dos movimentos do Sol. Na verdade, o movimento da Terra, o movimento de rotação, que faz com que o Sol tenha então um movimento aparente, né, para a gente poder se orientar a partir dele. O que a gente vai tomar como ponto de referência? O próprio Sol, tá? O Sol, ele sempre nasce no horizonte, né, no lado leste. Então ele nasceu para esse lado aqui. Dá para perceber que ele está subindo aqui. Claro que na vida real não dá para olhar diretamente para o Sol, né, como a gente está fazendo aqui no jogo. Isso seria meio impossível, né? Vocês com certeza não estariam fazendo uma coisa que... Vocês com certeza estariam fazendo uma coisa que machucaria a visão de vocês. Então a gente pode se basear pela sombra. Claro, aqui no jogo não está aparecendo sombra, mas provavelmente na vida real, se a gente tivesse um objeto aqui, a sombra ia ser projetada então para esse lado, pois o Sol está para aquele lado, certo? Bom, tendo em vista isso, pessoal, a gente sabe que no horizonte onde o Sol nasce, a gente vai chamar esse ponto de referência de leste ou nascente, certo? Enquanto isso, no outro lado, onde ele vai se pôr, vai ser o oeste, também conhecido como poente, né? Então, com base nesses dois pontos de referência, a gente vai ter os outros pontos cardeais para a gente poder se localizar. Aqui no jogo, eu me coloquei numa situação hipotética aqui, que a gente estaria perdido, então, no meio do espaço geográfico, e eu gostaria de chegar de volta para a minha casa, para a minha cidade. Para isso, pessoal, eu tenho certeza que a minha cidade ela fica localizada para o lado norte, tá? Da onde eu estou aqui. Bom, como é que eu vou saber então para onde ir? Primeiro, pessoal, tem um modo bem simples da gente se orientar a partir do Sol, pelo espaço geográfico. Esse modo é bem simples, a gente vai usar o nosso braço direito como orientação e também o braço esquerdo, certo? Para isso, pessoal, a gente vai sempre estender o braço direito para o lado onde o Sol nasceu, para o nascente, certo? Para o leste. Então, o meu braço direito ele vai estar sempre estendido para essa direção aqui. Enquanto isso, pessoal, o braço esquerdo, obviamente, ele vai estar para o poente, certo? Esticado para o lado poente, ou seja, o lado onde o Sol se põe, né, no horizonte, no lado oeste. Então, para esse lado, nós vamos ter o oeste, onde o Sol se põe, e o lado onde o Sol nasceu, o leste, o nascente.
Com base nisso, a gente vai ter na nossa frente sempre o norte, né? E nas nossas costas vai ficar sempre o ponto cardeal sul, certo? E com base nisso, a gente consegue se orientar no espaço geográfico, então, sem instrumento, só pela ajuda do nosso astro do Sol, certo? Como eu disse para vocês, eu sei que a minha casa está para o lado norte. Então, para cá, onde o Sol nasceu, braço direito, é o leste, para cá é o oeste, então eu sei que a minha casa ela fica localizada para essa direção aqui. Então, vamos seguir nessa direção para ver se vai dar certo, se a gente vai conseguir se orientar no espaço geográfico com o exemplo do jogo, tá? Deixa eu dar a volta nesse riozinho aqui. Vejam, pessoal, eu estou me deslocando para outra direção, mas eu continuo sabendo que a minha direção norte fica para cá. O Sol ele nunca vai mudar de perspectiva, ó. Ele está andando para aquela direção, né? Então eu sei que ele está indo para o oeste, para essa direção aqui. Vou contornar também essa montanha aqui, para não ter que escalar ela, obviamente, né? Sempre utilizando o Sol como recurso, ó. Leste, oeste, norte. Então aqui já dá para ver que tem uma parte da cidade, né? E com isso, a gente conseguiu, então, se locomover no espaço geográfico, se encontrar a partir das direções do Sol, né? E eu consegui, então, chegar na cidade e, por consequência, na minha casinha bonitinha que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Bem simples, pessoal, bem objetivo. Lembrem sempre, né, as direções do Sol. É bem simples de memorizar. A gente vai ter para o lado onde o Sol nasce, no horizonte, o leste, o nascente, né? Do outro lado a gente vai ter o oeste, poente. As nossas costas sempre vai ter o sul e na nossa frente sempre o norte. Com base nisso a gente consegue se orientar sem a ajuda de instrumentos como GPS, bússola e esse tipo de coisa. Claro, pessoal, que aqui no jogo não tinha como demonstrar como fazer isso numa cidade, por exemplo, né? Até teria, mas daria muito trabalho. Mas, por exemplo, tem muitos bairros nas cidades que levam o nome, né, a partir da sua localização geográfica. Por exemplo, bairros da Zona Sul, bairros da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Então é bem simples da gente se encontrar dentro de uma cidade, por exemplo, eu estou com meu GPS lá no celular e acabou a bateria. Então como é que eu vou saber para que lado, para que direção da cidade que eu vou seguir? Eu tenho como me guiar, então agora vocês viram pelo Sol, né? Então é só eu saber para que lado que ele está andando, né? Aonde ele nasceu, no horizonte, é onde ele vai se pôr, e com isso a gente vai conseguir se deslocar no espaço geográfico. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido produtivo e que tenha ajudado vocês a compreender esse conceito, certo? Até mais!